Tivemos a ideia de construir o Fórum de São Paulo. E aí veio a ideia, conversando com os companheiros cubanos no primeiro momento, de fazermos uma reunião da esquerda latino-americana. Tanto que muitos latino-americanos conhecem Paulo Freire, e ele dizia juntar os diferentes para derrotar os antagônicos. E nós, que uma das forças políticas que mais contribuiu para que nós chegássemos a construir o que nós construímos, foram os companheiros do Partido Comunista Cubano, que sempre tiveram paciência e experiência de nos ajudar. Não, fala-se, eu não acredito nisso, mas eu quero colocar isso na entrevista, de uma aliança, de um eixo Chaves, Fidel e Lula. Ô Boris, você sabe que isso é no mínimo uma piada de mau gosto, claro. E eu te aconselho até não repetir isso no vídeo. Violou, 10 anos atrás, você podia prever, por exemplo, uma América Latina assim: Fidel, Chávez, Morales, Bachelet, Correa, quem mais? Todos de esquerda na América do Sul. Você podia prever que isso ia acontecer? Prever não, mas nós já lutávamos por isso e já trabalhávamos por isso, inclusive porque nós criamos o Fórum de São Paulo, que lutava para isso. Depois criamos ainda o Grupo de Marbella, que é o nome da cidade, do hotel onde nós fomos no Chile, que se reuniu. Todos depois foram eleitos presidente da República. Todos foram. A campanha com o slogan "Sem medo de ser feliz" não previu o impacto e o descrédito do socialismo frente à população. No mesmo ano que cai o Muro de Berlim, a vitória das eleições presidenciais no país foi para o candidato da oposição a Lula, Fernando Collor de Mello. A esquerda percebe a derrota como parte de um processo em que a população ainda não estava pronta para receber o socialismo. Era preciso uma nova instituição que desse impulso a um planejamento ainda maior. Com esse objetivo, o ex-candidato Lula procura o ditador cubano Fidel Castro e funda o Foro de São Paulo, organização latino-americana que guiaria a tomada do poder pela esquerda por meio de alianças, financiamento e planejamento central. O plano do Foro de São Paulo era audacioso: financiar a corrosão das instituições, fomentar as militâncias da esquerda, eleger presidentes em todos os países da América Latina e fundar a Pátria Grande, transformando todo o continente na nova força comunista do planeta. E eu quero, companheiro da direção do Fórum de São Paulo, debitar parte da chegada da esquerda ao poder na América Latina pela existência dessa cosita chamada Fórum de São Paulo. Nessa operação, o Brasil exercia não somente a função de centro decisório estratégico, mas o provedor de recursos para os governos e movimentos comunistas falidos. Com toda essa estrutura criada com o controle total da narrativa política do país, ficaria fácil para a esquerda levantar a sua militância contra o então presidente Collor, que sofre o primeiro processo de impeachment da nova república, sob acusações de irregularidades na sua campanha. Nos anos seguintes, a política nacional foi marcada pelo protagonismo da oposição petista, que era a força mais ativa nas campanhas que sensibilizaram o povo para o fenômeno de corrupção entre os políticos, levantando para si a bandeira da moralidade e ética na política. Para grande parte da população brasileira que nunca foi petista de formação, certo? Mas que embarcou no produto que o PT vendia. Que produto era esse? Pós-ditadura, justiça social, transparência na gestão,
Portanto, um Brasil completamente diferente, digamos assim, dos grandes coronéis em geral. Enquanto isso, o Foro de São Paulo, ao longo da próxima década, elegeria os presidentes e atuaria direto nas políticas internas dos países Uruguai, Nicarágua, Venezuela, Bolívia, Chile, República Dominicana, El Salvador, Equador e Brasil. Em 1994, Fernando Henrique Cardoso assume o governo brasileiro, sendo eleito pelo PSDB. Começava a implementação da ideologia socialista fabiana por meio de um programa de fomentação de ONGs, abrindo a educação brasileira para a intervenção da ONU e crescendo os investimentos em movimentos sociais como CUT, UNE e MST. FHC estabilizou a economia com um plano real e o tripé macroeconômico baseado em câmbio flutuante, meta de inflação e meta fiscal. A estratégia de eleger Fernando Henrique e ter o PSDB nas eleições ficou conhecida como a estratégia das tesouras. Traçando uma falsa oposição ao PT, o povo tinha a ilusão de ter duas opções de votos diferentes, quando na verdade tratava-se da disputa de cargos para aplicar a mesma ideologia. Tudo custou muito caro para o Brasil. Tudo custou muito caro para o mundo. Caro para a nossa educação, para as nossas crianças. Caro para a autoestima da humanidade e para todos os 100 milhões de mortos que perderam seus sonhos em genocídios e na falta de liberdade. Herdamos a responsabilidade de acabar com a utopia. Nós temos o compromisso de aprender com o passado. Não podemos deixar esse episódio da história desconhecido. É nosso dever documentar tudo para que nas próximas gerações os jovens saibam que está na mão deles preservar a trajetória da humanidade. O mundo anseia pela verdade para se libertar e continuar crescendo. Não é só economia nem só política. É a manifestação dos valores da nossa sociedade, das nossas famílias, dos nossos antepassados e de todos os nossos filhos. Despertamos intelectualmente. Não há mais espaço para ditadores monopolizarem nas nossas vidas. Agora precisamos quebrar a dominação cultural que nos foi imposta. Durante 16 anos, os jornais, canais de TV e estações de rádio do Brasil se recusaram a noticiar a existência e as atividades do Foro de São Paulo. O Brasil parecia estar preso entre as malhas de uma articulação criminosa, que envolvia ao mesmo tempo a totalidade dos partidos de esquerda latino-americanos, a classe jornalística nacional, o sistema de ensino, as principais gangues de narcotraficantes do continente e uma parcela nada desprezível da elite política e financeira internacional. A gravidade desses fatos media-se pela amplitude e persistência da sua ocultação. Crescendo em segredo, o Foro de São Paulo tornou-se o motor principal das transformações históricas no continente, enquanto a ignorância geral fazia com que os debates públicos e a vida cultural se afastassem da realidade, se transformando em uma engenharia de alienação, fortalecendo ainda mais o crescimento de um esquema de poder que se alimentava da sua própria invisibilidade. A queda vertiginosa do nível de consciência pública nessas condições era inevitável. Um dos aspectos mais perigosos da situação é a facilidade com que os culpados se desvencilham de qualquer tentativa de denúncia, qualificando-a de teoria da conspiração. Mas quem falou em conspiração? O que vemos é uma gigantesca movimentação de recursos, de poderes, de organizações, de correntes históricas, tudo documentado. É o inimigo onipresente e invisível, sonhado por Antônio Gramsci.